Sim, eu tinha algo pra falar. Eu gostaria de saber se você tem alguma coisa lá do passado, lá, uma coisa que você não tem pra me falar, não? Não. Há uns 5 anos, 6 anos atrás, você não tem pra me falar, não? Nada. Você vê, né? É pra aquela coisa é verdade, né? O pessoal fala, né? Não há oculto que vem se revelar, né? Olha, eu já falei pra você. Você tem que procurar um psicólogo, alguma ajuda, porque você é muito estranho. Você tem que procurar, sério mesmo. Eu sou estranho. Sério, de verdade. Olha como você é muito audacioso. Eu sou estranho, Lê. Ai, o que é isso aqui? Você pode me explicar? Por que você fez isso comigo? Você tá doido, velho? Você tem que me informar primeiro. Teste de DNA. Você tem que procurar um psicólogo. Incompatível. Agora vou fazer a pergunta novamente. Eu não sei se você não tem nada pra você me falar. Mas ela não tem. A gente tá casado há 12 na frente. A gente dela? tá casado há 12 anos. Você quer brigar na frente dela? Não tô brigando não, ué. Tô brigando não. A gente tá casado há 12 anos. E só agora eu descobri isso. Mas não muda nada. Pai é quem cria. Pai é quem cria. Você criou. Cara, eu quero saber por que vocês não colocaram na minha filha. Eu sei que eu sou errada, eu sei. Eu sei que eu tô errada, me perdoa. De coração mesmo, eu sei. Mas foi de uma pessoa que eu... A gente tá casado, 12 anos, você me traiu. Você sabe o que isso significa? Mas eu não tinha maturidade, entendeu? 12 anos atrás eu era outra pessoa, entendeu? Pai, quem cria, ela já tem amor por Olha, você. eu não vou gritar aqui. Isso. Eu não vou gritar porque eu tô respeitando minha filha. Ela é sua filha, você registrou ela. Sim, eu sou o pai dela, mas não de sangue. Você sabe o grau, o peso que isso tem? Me perdoa, eu não tinha maturidade. A respeito dela, que ela tá aqui, eu não vou gritar, eu não vou xingar, não vou fazer nada, eu vou te respeitar. Só quero saber o porquê, qual o motivo. Por que você me escondeu todo esse tempo? Falando aqui como uma pessoa adulta, por que você me escondeu? Porque eu não tinha coragem de falar pra você. Olá, bem-vindos. O tema do vídeo é a infidelidade conjugal feminina, o mito da fidelidade da mulher a um único homem. Esse caso, ele nos ilustra a questão da infidelidade conjugal feminina, as tragédias com relação a isso. Então, dentro do campo dos relacionamentos, poucos são aqueles que atualmente, quando tratam do vínculo homem-mulher, discorrem sobre a questão da traição conjugal, em especial sobre a traição feminina nos relacionamentos. A maior parte dos motivos que levam a confrontos físicos entre casais e culminam em assassinatos e suicídio, essas tragédias, é a falta principal de dinheiro, principalmente do lado masculino, para conseguir sustentar o consumo da casa, pagar as contas, bancar os desejos da esposa e também traição sexual feminina. Esses dois motivos levam a conflitos intensos entre os casais, com agressões verbais e físicas mútuas que levam a tragédias. O principal problema atual, que pouco se fala, é que os homens que vão entrar em relacionamento a longo prazo vão ter que lidar com a condição da traição feminina. Não tem jeito. Pelo menos 80%, 90% dos homens que vão se vincular no longo prazo com uma mulher vão ser traídos, ou vão ser trocados, ou vão estar presos a estas duas situações. Então, mais do que perder recursos, mais do que sofrer falsas acusações, o principal drama dos homens é a infidelidade da esposa. Isso é devido à nova dinâmica dos relacionamentos atuais, às amplas liberdades femininas, né, as possibilidades que elas têm atualmente na sociedade. Isso, na verdade, sempre foi o principal drama dos homens casados ao longo do tempo. Não é algo recente, evidente. Até hoje, as grandes tragédias, quando se trata da relação homem-mulher, é o flagra da traição ou a descoberta da traição por parte dos homens. O drama social dos homens sempre foi a possibilidade de ser traídos pela mulher ou sofrer a traição efetiva da mulher que venha a conhecimento público. Isso sempre levou à desonra masculina, seja dentro da comunidade, seja nos seus meios sociais ou mesmo na sociedade, caso o indivíduo seja famoso, ou seja, o drama de ganhar o título de corno é um drama antigo masculino. Então as músicas sertanejas aqui no Brasil, por exemplo, sempre retratou essa condição dos homens, né? Principalmente dos homens comuns da sociedade. Basta ver as letras que retratam a condição de homens chifrudos apaixonados. As letras aqui no Brasil, principalmente da música sertaneja, ela se baseia no sofrimento dos homens apaixonados ou dos chifrudos. Não é por acaso que as músicas sertanejas fazem tanto sucesso com os homens, né? É devido a essa condição. Mas por que a fidelidade da mulher em relação ao homem é tão importante? E a fidelidade do homem em relação à mulher não é tão importante?
Quando um homem trai uma mulher, há sempre uma vitimização da mulher e há um acolhimento social por parte dos homens e das outras mulheres. Então o homem, neste caso, é o culpado. Ele, neste caso, é o canalha da pior espécie porque ele traiu uma mulher. Quando ocorre o contrário, ou seja, o homem sofre a traição, o homem é o culpado por ter sido traído. É o corno que não deu conta da mulher. Então, neste caso, a mulher o traiu por algum motivo no qual ele é o culpado. E a mulher, nesse caso, tem razão em tê-lo traído. O homem é sempre o culpado. Mas por que disso? Porque a fidelidade conjugal feminina é uma construção da sociedade. Foi uma construção da civilização humana. Ao longo de toda a formação da civilização humana, o Estado civil tentou resolver o problema da competição sexual masculina que havia no estado selvagem que nossos antepassados viviam. A civilização ela tentou resolver a competição sexual masculina e frear a hiperandria feminina. Se você é novo no canal, veja o vídeo sobre o que é hiperandria feminina. Assista os meus vídeos aí, porque à medida que eu vou fazendo os temas vão tendo ligação, digamos assim, teórica com aquilo que eu vou falando ao longo dos temas no canal. Então, por um lado, como eu estava dizendo, a civilização tentou, por um lado, resolver a competição masculina, fazendo com que os homens de primeira classe da sociedade não monopolizassem as mulheres. E nesse estado civil, permitindo que os homens de segundo escalão da sociedade pudessem ter pelo menos 2 esposas, 2 mulheres na vida, uma esposa, ou uma eventual amante, ou concubinas, como se tinha antigamente. Caso da hiperandria feminina, a sociedade, a partir das instituições, ela dava condições que as mulheres que não conseguissem pertencer aos homens de primeira classe pudessem ter a provisão e proteção e cuidados de pelo menos um homem na vida, que é o que se chama de monogamia. Antigamente, inclusive, com pagamento até de dote aos homens que as aceitassem como esposa. Eu falei isso no tema sobre a monogamia, tem um vídeo também sobre isso. Então, a civilização ela tentou, a partir das instituições da sociedade, como a igreja, como o Estado, civilizar as pulsões primitivas sexuais de homens e mulheres, através dos freios sociais, através dos freios religiosos. Então, a sociedade tentou regular e tenta, até os dias atuais, regular a poligamia sexual humana primitiva, as nossas tendências naturais. Então esse processo da regulação da poligamia humana é que deu estabilidade à sociedade. O processo civilizador é o processo de repressão e regulação da sexualidade humana primitiva. Então o casamento monogâmico, como instituição, resolveu ou tentou resolver este problema. As jovens passavam da autoridade do pai ao esposo. Então, na melhor fase delas, onde elas têm alto valor reprodutivo, elas tinham que guardar-se sexualmente. É daí que vem o valor da virgindade. Não pela virgindade em si, mas pelo que ela representou na sociedade antigamente. Porque estava ligada à monogamia. E a monogamia teve que resolver um problema ancestral. Qual seja a incerteza da paternidade em relação aos homens. A mulher sabe que o filho é 50% da genética dela. Ela tem a certeza que o filho é dela devido à fertilização interna. O filho se desenvolve na barriga da mulher. No caso masculino, isso não ocorre. Então, os homens dependem da fidelidade sexual da mulher devido à incerteza da paternidade. Antigamente, isso foi um grande problema aos nossos ancestrais. Na condição de primatas, foi muito difícil saber quem foi pai de quem. É por isso que a competição sexual ancestral foi muito mais acirrada e até mortal do que é hoje. Hoje nós vivemos um conforto muito melhor em relação à competição masculina. Então isso provocou, há milhões de anos atrás, em nossos ancestrais, o desenvolvimento das bolsas escrotais dos primatas humanos. Então ter saco grande foi uma adaptação competitiva da evolução do corpo masculino que permitia a produção e armazenamento de milhões de espermatozoides destinados a quê? Destinados a competir com espermatozoides de outros concorrentes. Entre as famílias dos primatas, nós somos a segunda espécie com maior saco escrotal. A outra são os chimpanzés, que têm a maior bolsa escrotal entre os primatas, porque a competição entre eles é muito acirrada. Muitos estudiosos das adaptações físicas evolutivas se perguntavam por que o desenvolvimento tão grande do saco escrotal masculino. E por que a produção de milhões de espermas nos homens? Não havia necessidade disso. Basta apenas uma quantidade muito pequena de espermatozoides para conseguir inseminar uma mulher. Aí descobriu-se que isso está relacionado à competição.
sexual, em especial a competição espermática entre os homens. Então, ancestralmente, observem como é complexo a evolução. Não havia fidelidade feminina e não havia monogamia. E a competição estava relacionada a depositar na competição sexual maior quantidade de esperma do que os concorrentes. Somente como forma de embasar o que falo, algumas pesquisas de antropólogos, de psicólogos evolucionistas, convergem ao afirmar que as traições femininas ocorrem justamente no estado de cio dela, ou seja, no estado de ciclo de intensa ovulação. As traições ocorrem quando elas estão ovulando. Então, em relação às mulheres, devido ao nosso passado ancestral, a monogamia é uma prisão. Por causa disso, as mulheres são evolutivamente adaptadas a ter muitos homens e não apenas um homem. A maior parte das mulheres casam por conveniência ou casam por necessidade, é apenas isso. No caso dos homens, a monogamia resolve o problema, como eu falei, da incerteza da paternidade e permite aos homens comuns na competição masculina o acesso a pelo menos uma mulher na vida. É por causa disso que a traição feminina é uma desonra aos homens, porque perde-se o acesso exclusivo às suas esposas, mesmo gastando tempo, gastando recursos com elas. Como disse, a sociedade ela tentou resolver a partir das suas instituições a infidelidade conjugal feminina através dos freios sociais. No caso da infidelidade masculina, não é tão importante, não é tão importante mesmo até em relação às esposas, elas não se importam. Isso porque a maior parte dos homens são homens comuns, na maior parte das vezes são limitados em termos de renda, em termos de recurso. Então, quando um homem trai, a mulher sabe que ele está gastando com outra na rua e desviando a renda da casa, que é dela ou dos filhos dela. Ou seja, outra mulher está desviando e gastando os recursos e a renda que é dela. É por causa disso que, em relação a muita mulher casada, quando ela é traída, o ódio é muito grande, mas não pelo homem em si, nem pela traição, mas pelo fato de que a outra mulher usufruindo dos recursos dela. Quando o homem trai, ele está desviando os recursos da casa da mulher para outra concorrente, que no caso é amante. É por causa disso que a amante é mais odiada pela esposa do que a prostituta de rua. E no caso da infidelidade feminina também existe uma coisa importante. A traição a um homem, ela refaz um momento emocionante da fase adolescente e juvenil, em que a menina aprende as habilidades de simular, que é o caso de teatralizar sentimentos, ser falsas, como elas dizem, e dissimular, que é o fato de esconder as relações que ela já tem com homens escondidas do pai. Então o pai é o protótipo do corno. O pai é o último a saber que a filha já está mantendo relações sexuais ou que não é mais virgem. E o que é mais emocionante na traição é o fato de fazer escondido. E o momento da traição é algo emocionante porque as excita sexualmente, principalmente pelas fortes emoções causadas por fazer algo escondido. O que é mais emocionante a elas na traição é o processo de esconder e enganar um homem. Isso causa muito prazer ao feminino. Essa é uma das causas da traição. O processo de enganar e esconder causa muito prazer ao feminino. Bom, e as traições sexuais conjugais femininas ocorrem em alguns ambientes como o trabalho, no trabalho, na academia, nas igrejas, principalmente igrejas evangélicas, e dentro da família. No trabalho, com chefes e colegas de trabalho, na maior parte das vezes as traições vão ser casuais, elas apenas mantêm relações sexuais com chefes, colegas de trabalho, mas não ficam como amantes deles. A maior parte da traição que os homens nunca vão pegar é a traição casual, é o fato da mulher transar uma vez com um colega de trabalho, com um chefe de trabalho, com qualquer outro homem na rua, e o homem nunca vai saber. Por causa disso que antigamente os homens não aprovavam que suas esposas trabalhassem, justamente como medida de evitar as traições. Bom, na academia, que é algo bem batido, né, onde a mulher... Porque a academia é onde a mulher encontra homens fisicamente atraentes, como ocorreu no início aí do vídeo que eu falei. Então, se você deseja, por exemplo, ter sucesso, né, mete o shape aí, como o pessoal fala, ou seja um personal trainer. Você vai ter oportunidades sexuais, ou tende a ter oportunidades sexuais com o feminino. Porque as academias são ambientes ali sexualizados, onde os corpos de homens e mulheres estão ali em movimento, né? São corpos sexualizados em movimento, como diz um sociólogo. Então a academia é um ambiente de relações entre homens e mulheres, de exibição de corpo. É por causa disso que, se você tentar abrir uma academia, por exemplo, somente destinada a mulheres, você vai falir em 6 meses. Elas até vão, mas em pouco tempo elas desistem, porque não tem homens lá dentro para olhá-las e para que elas possam se exibir. Outro local de traições é dentro das famílias, como no caso
É muito comum o pai comer a esposa do filho, o filho comer a madrasta, a enteada transar com o padrasto, a mãe ter caso com genros e outros arranjos de traição. Então, finalizando, se você está em um relacionamento ou vai entrar em um relacionamento, em especial os homens, ser traído é algo normal nos dias atuais. A fidelidade feminina, como eu falei ao longo do tema, é apenas uma construção da sociedade e hoje não há mais freios que possam manter hoje o feminino, a fidelidade das mulheres no casamento. Então, se você está em um relacionamento ou vai entrar em um relacionamento de longo prazo, casamento, ser traído é algo normal nos dias atuais. Caso isso ocorra, tenha a cabeça fria, seja racional, não acabe com a vida de ninguém e nem com a sua, haja sempre com a razão.